Estamos de volta com Bom para Todos. Aqui você tem espaço. Mande suas perguntas, bomparatodos@tvt.org.br. Está aqui no Bom para Todos João Moreira, professor de Engenharia de Energia da Universidade Federal do ABC. Olá, João, muito obrigada pela sua participação. Olá, Marília. João, por que a energia aqui no Brasil é tão cara? Um dos problemas que nós temos no Brasil são os muitos impostos que tem, os encargos, as taxas. Isso aí, mais ou menos, é aproximadamente aí 40% do custo da energia. Então, do custo efetivo de extração, de transporte, de transmissão, distribuição, acresce-se ainda uns 40% devido a impostos. Então, essa é uma das razões do preço mais elevado no Brasil. E o que daria para fazer para diminuir o preço dessa energia é à medida que o governo já fez de tirar alguns impostos. Exatamente. O Brasil está numa situação hoje que precisa baratear o custo do Brasil, né? E energia elétrica é um insumo usado em várias fontes, em vários trabalhos, em várias atividades industriais, comerciais. Então, eliminar impostos nesse quesito que é energia elétrica baratearia o custo do Brasil. Então é muito importante essa ação. Então, como é uma fração elevada, 40%, né? Então, muito. João, para o bolso do consumidor, o que significaria essa redução? Bem, depende de cada consumidor, de quanto que ele gasta de energia. Em todo caso, significa menos despesa, que pode ser direcionada para uma outra atividade importante para cada uma das pessoas, né? Para as empresas é muito importante, porque elas consomem muita energia, mas para cada consumidor é um dinheiro disponível. Mas já é muito significante para uma outra atividade. Brasileiro. É importante. João, nós somos às ruas, vamos ouvir agora a primeira pergunta da população. O que significa essa medida do governo para baixar a conta de luz e por que não foi feita antes? Basicamente, para essa medida do governo, significa eliminar alguns impostos e taxas, visando baratear o custo da energia. Como esses impostos são 40%, como eu havia dito, eliminar alguns deles pode significar um aumento, uma redução importante. Por que não foi feito antes, né? Porque é necessário uma pressão da economia, da sociedade para se chegar a essas alterações. Os impostos foram colocados por pressões da sociedade, que o governo sentia necessidade de obter recursos para fazer uma série de atividades. Agora a sociedade exige e requer que os custos de produção sejam reduzidos para o Brasil competir internacionalmente. E aí não faz sentido manter esses 40% tão elevados de taxas, encargos e impostos. João, a próxima pergunta é do Sérgio Mendes, e ele é motorista. O preço da nossa luz, da energia, é um dos mais caros? E por que é o mais caro? Tem países que têm custo de energia mais elevado que o Brasil e tem países que têm custo de energia menos elevado. Por exemplo, só para fazer uma comparação, o Brasil tem hidrelétrica que é uma fonte baixa, de custo baixo. A Rússia, por exemplo, tem gás natural que tem custo baixo para eles, porque eles têm muito gás natural. A Arábia Saudita, por exemplo, tem petróleo com preço muito baixo. Nosso petróleo já é mais caro, porque tem que extrair na plataforma continental. Então, cada país, o preço da energia depende de cada condição. O Brasil, energia elétrica, de fonte hidrelétrica, é barata, quer dizer, bastante competitiva em termos mundiais. Por que ela é cara, nós já mencionamos, né? Porque tem uma série de encargos também aí que dificultam, acabam aumentando o preço final ao consumidor. Por que aqui não é tão incentivado a energia eólica e a energia solar, João? A fonte eólica já está bastante competitiva, mas a fonte solar ainda não é bastante competitiva. Então, quanto ao uso generalizado dessas fontes de energia, a gente acaba sendo sempre optando por aquela que é mais barata, desde que o impacto não seja muito grande. A hidrelétrica no Brasil tem impacto relativamente baixo. Então, no Brasil, a fonte de hidrelétrica acaba dificultando a entrada de outras fontes de energia elétrica. A eólica está entrando agora bastante e a solar, ela vai entrar com o passar do tempo. Eu acredito que nos próximos 10 anos nós vamos ter uma presença da energia solar muito forte e vai ser uma presença diferente. Em vez de ser uma grande fonte de energia distribuída por uma concessionária, nós é que vamos instalar painéis solares nas nossas casas. A questão da sustentabilidade, e consciência gerar das pessoas. Energia. Então vai ser diferente. Isso será a solução, João? A solução de um problema como geração de energia para uma sociedade grande,
complexo como o Brasil não é simples. Então, nós vamos ter que contar com todas as fontes de energia disponíveis. Então, solar vai dar uma contribuição, eólica vai dar uma contribuição. E também a redução do consumo das pessoas. E a redução do consumo também. Então, se a gente pensar que daqui a 10 anos a expectativa de crescimento da energia fosse, por exemplo, um valor 10, pela redução de cada pessoa pode ser só 8. Mas, de todo jeito, ainda é um grande número de acréscimo, porque o Brasil precisa crescer economicamente. Todas essas fontes devem concorrer para satisfazer essas demandas da sociedade. Vamos ouvir agora a Janaína Santos, esteticista. Essas fontes de energia que nós temos, como a hidroelétrica, é suficiente ou precisamos de mais fontes de energia? Seria suficiente, mas não é adequado que a gente se paute em apenas uma fonte de energia. As usinas hidrelétricas, elas não produzem energia, não geram energia de forma uniforme ao longo do ano. Quando tem muita água, quando chove bastante, tem bastante energia para ser gerada. Mas quando tem a época de estiagem, a energia é baixa. Não se pode gerar tanta energia. Então é preciso compensar essas variações, tá certo? Então nós devemos usar todas as possibilidades possíveis aí, todas as alternativas possíveis, de uma forma inteligente. Então, nós temos muita hidrelétrica, mas devemos ter também a participação de outros. E voltamos a falar do consumo consciente, né, João? A questão do consumo consciente é muito importante, principalmente pelo seguinte: se nós não reduzirmos o consumo de energia, o país vai ter que investir para gerar essa energia. Então, se nós conseguirmos fazer as mesmas coisas que precisamos, as coisas fundamentais, com menos energia, libera recursos para outros fins. E isso é muito importante para um país carente como o nosso. Exatamente, ainda sobre essa questão, a Rosana Babuí, enfermeira, tem uma pergunta. Oi, você poderia dizer para mim se a gente só deve economizar energia no horário de verão ou se existem outras formas de economizar energia durante o ano? Bem, nós devemos economizar energia sempre, tá certo? E é um problema de hábito também. Como a energia está disponível apenas, no caso da eletricidade, é só ligar e desligar um interruptor, nós até não prestamos muita atenção, mas nós devemos sempre evitar o consumo e sempre buscar economizar energia. No horário de verão, o objetivo não é bem economizar energia, mas exigir menos do sistema elétrico nacional. Então, como o dia fica mais claro até mais tarde, é possível separar o Brasil em duas regiões e dividir o consumo em tempos diferentes. Quer dizer, se nós não fizéssemos horário de verão, todo mundo estaria ligando as suas TVs, os seus chuveiros, não são 7 horas da noite quando retornam do trabalho. Em todo o Brasil seria 7 horas da noite. Com o horário de verão, um grupo liga às 7, mas um outro grupo vai ligar 1 hora mais tarde, né? Dependendo do horário. Isso já dá uma certa diferença. Isso já facilita a gestão da geração de energia elétrica. E a Mônica, agora assistente jurídica, tem uma pergunta. Como a gente pode controlar a energia em casa para não ter surpresas no fim do mês? Essa questão, bem, tem que ser muito atencioso na questão de evitar manter lâmpadas acesas, etc. Mas tem uma forma técnica de observar e evitar o consumo. Basta olhar em cada equipamento que nós temos em casa, os utensílios domésticos, a potência que eles consomem, certo? A potência. A potência está lá em megawatt. O consumo de energia ou watt ou kilowatt. O consumo de energia é quilowatt-hora. Então, é proporcional ao tempo que cada equipamento fica ligado. Então, aqueles equipamentos que têm uma potência elevada, se nós usarmos apenas o período necessário e depois desligarmos, nós vamos economizar bastante energia. Evitar deixar a televisão ligada, a geladeira tem que ficar ligada, mas a geladeira liga e desliga. Se a gente prestar atenção, tem um motorzinho lá, tem um controle, liga e desliga e mantém a temperatura interna do refrigerador. Se fizer isso, observar as potências dos equipamentos, mantê-los desligados quando não estiverem utilizando, a conta cai. Isso é o principal para economizar energia dentro de casa. Procurar também olhar os equipamentos, hoje em dia, tem na parte traseira deles, nos equipamentos elétricos, quanto que eles consomem de energia. A gente pode verificar lá e ver aqueles que são mais econômicos. Tem o selo do Procel que mostra essas indicações. Então, comprar equipamentos menos consumidores de energia, às vezes são um pouquinho mais caros, mas ao longo do tempo significa uma grande economia. As lâmpadas frias também, elas funcionam, João? Lâmpadas funcionam muito bem.
As lâmpadas, hoje em dia, têm uma potência que chega aí a 1/3, até em muitos casos menos do que era 10, 15 anos atrás. Então devemos evitar as lâmpadas incandescentes e ir para as lâmpadas frias. João, muito obrigada pela sua participação, viu? Eu que agradeço o convite, Marília. Faça suas perguntas, tire suas dúvidas. O nosso endereço é bomparatodos@tvt.org.br. Continue conosco, voltamos já!